ela foi aparecer. Estamos aqui, meu povo, eu e Jorge, pronto. Jorge trabalhou a beça para a gente começar a nossa transmissão. Salve, calmaria! Para quem não conhece a gente, esse é o nosso grupo de estudos da Calma, Casa de Axé Luz de Maria, uma casa de Umbanda. Mas é uma casa de Umbanda que, por ser Umbanda, pode acolher as filosofias e teorias as de outras religiões. Bendita seja a Umbanda, que está aberta e acolhedora a toda forma de entendimento. Nós vamos continuar nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos, tentando traçar um paralelo com o nosso trabalho espiritual. É uma conversa informal. Sejam todos bem-vindos. Já já vamos começar. Falta um. Então, tá na entrada aqui. Ah, já tá. Já sabe, já é o diretor de portas. Então, vamos seguir, né? E aí, quem não puder, quem chegou depois, pode acompanhar a gravação. Tá tudo bem aí, gente? Pessoal, estão ouvindo bem? Em alto e bom tom? Alguma coisa errada? Jorge fez uma janelinha que é para ele fugir. Como é que tá o retorno aí para vocês? O retorno não, a chegada. Maravilha. Olha que alegria a gente poder conversar assim de casa. Oi, Débora. Salve, Keila, Tita, salve aí. Todos que já estão, Rita. Pois muito bem. Vamos tentar fazer uma reunião de pertinho assim. Muito longe, mas de pertinho. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos tragam inspiração, serenidade, para a gente transformar esses momentos agora em repertório, para a gente carregar para a vida. Salve todos os espíritos de luz. Salve, saravá. Saravá, meu povo, que rufem os tambores. Saravá, Umbanda! Pois muito bem, estávamos nós estudando o Livro dos Espíritos. É importante a gente começar a conversar só para resgatar essa questão. A religião espírita é uma religião estabelecida, que tem seus livros fundamentais. A Umbanda não tem um livro fundamental, por isso a gente pode pegar emprestado dos outros. Mas o entendimento espírita é um entendimento diante de todas as possibilidades de entendimento. Eu não acredito que a visão espírita seja uma visão única, né? Mas ela é complementar. E é por isso que a gente está aqui estudando o Livro dos Espíritos, para que a gente possa ampliar a nossa visão de mundo, sem deixar de lado a nossa crença nos orixás, nas forças da natureza, o nosso entendimento sobre como a natureza funciona em nós, como é que ela atua, inclusive sobre os espíritos. Então, cabe tudo. No nosso grupo, no nosso desenvolvimento, quem não foi, nós estudamos alguns poemas do Tao Te Ching, o livro de Lao Tse, e refletimos bastante sobre um poema muito simples e foi muito legal o nosso desenvolvimento.
com direito a oriente na forma da reflexão, com direito à dança dos ciganos e depois dos nossos amigos guardiões. Olha que coisa linda, fomos de muito longe, muito perto e tudo junto agora. Então vamos lá, vamos começar? Vamos retomar a questão dos espíritos? Estou com um pouquinho de alergia, vocês me desculpem, vou fungar bastante. Mas vamos lá. Jorge preparou tudinho aqui, agora eu já sei onde eu vou. Tcharam! Sumir! E agora eu preciso passar esse PDF. Muito bem. Estamos agora conversando ainda sobre os espíritos e vamos entrar numa seara que é as diferentes ordens de espíritos. É interessante, e aí eu vou retomar uma coisa que a gente já conversou da outra vez também, que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui para a gente poder se ver. Eu aqui apareci. Olha aqui. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Então, o estudo sobre os espíritos vai dizer de nós. A gente não vai ficar pensando apenas nos espíritos que estão desencarnados e que interagem com a gente. A gente vai tentar trazer essa experiência para refletir sobre nós mesmos. Então hoje é aquele dia da gente se enxergar. Vamos tentar se encontrar, vamos tentar nos encontrar nessas diferentes ordens de espíritos. Kardec, junto com o Espírito da Verdade, Kardec fez perguntas sobre a classificação dos espíritos. Se era possível classificar os espíritos. O Jorge está brincando com a câmera. Ele é um cara exigente. Não, Jorge, não tem como eu ficar mais bonito. Mas mais enquadrado, né? Mais enquadrado. É só isso. Então vamos lá. E aí aquela condição de novo. A gente lê as perguntas e vamos tentar acompanhar as respostas e refletir sobre elas. Bom, vamos lá. Pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E aí o Espírito da Verdade diz: os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí a gente já pode começar a refletir sobre a gente mesmo. Estamos todos em um degrau da nossa escada evolutiva. Quando a gente pensa na Terra, a gente pensa em capacidade do ser humano, né, de realizar coisas. Mas quando a gente vai falar dos espíritos, olha eu aqui. Demorou, mas a gente está aqui de volta. Se clicar já está lá. Então vamos lá. Vamos retomar. Então ele vai começar, o livro dos espíritos vai começar a dividir, né, propor uma divisão na escala evolutiva dos espíritos. E isso é muito ousado, porque pode dar muita discussão. Mas a proposta que eles fazem é uma proposta muito interessante. Então a pergunta é: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Elas são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação, traçada como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. E aí é que eu acho que a coisa fica bacana para a gente entender. Os espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima,
Os que chegaram ao meio da escalada ou da escada, o desejo do bem é o que neles predomina, e pertencerão à terceira os que se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Está falando de mim. Né? Mas existem níveis, e é importante que a gente... Deixa eu ver se eu acho a imagenzinha. Não, achei, mas vou voltar a ela. Muito bem, a gente lembrar que é até uma imagem que o próprio Espírito da Verdade traz no livro, que é a seguinte: a gente precisa pensar na evolução dos espíritos como um espectro de luz, sabe, o arco-íris. Saravá, meu pai, o Xumaré. Um arco-íris em que você tem as várias cores, do vermelho até luz visível, né? Até o violeta. A gente sabe que tem mais cores para cima e tem mais cores para baixo. Mas se a gente olhar uma faixa, imagina, por exemplo, que a faixa verde seja a faixa de evolução dos espíritos em desenvolvimento. Você tem muitas tonalidades de verde. E não existe um lugar, uma região certa onde começa o verde escuro e surge o verde bandeira, o verde médio, o verde folha, né? Não existe como você separar exatamente, não existe uma separação precisa, uma maneira de você exatamente determinar em que estágio de evolução o espírito está. Quer dizer, tem sim, se você prestar atenção no que vem desses espíritos, ou o espírito desencarnado, ou nós mesmos. Vocês estão ouvindo, né? Então, maravilha. Então, vamos continuar. Os espíritos de segunda ordem, para os quais o bem constitui uma preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Tem o poder de praticar o bem, né? Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o seu grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. O Espiritismo trata muito da questão da evolução como a necessidade de imposição de penas e castigos, né? Porque quando a gente ouve sofrer provas, a gente pensa em castigos. E isso me parece que vem de um tempo, de uma relação com a religiosidade, em que, né, uma origem católica, né, cristã, dessa relação com Deus. Mas a gente pode tentar pensar nisso de uma maneira diferente, que depois eu vou propor para vocês. Mas vamos seguindo. E os de terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem mal, nem o bem. E essa frase é importantíssima. Os espíritos imperfeitos são espíritos em evolução. Alguns não atingiram ainda o domínio mínimo das suas virtudes, dos seus instintos, nem dos seus defeitos. Existem espíritos que não fazem nem bem nem mal. Existem aqueles que se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Mais tarde ele vai falar exatamente sobre mais um pouquinho sobre essa classe de espíritos, e aí acho que a gente consegue pensar na relação
dessa classificação com o nosso trabalho espiritual. Mas o que define um espírito imperfeito, um espírito bondoso, um espírito de bem e um espírito puro, vai ser o equilíbrio entre o apego, né, e a prevalência da matéria ou do espírito. Os espíritos, pensando naquela escala de cores, no arco-íris, quanto menos evoluído o espírito, maior a prevalência da matéria sobre o espírito, maior o apego, maior a dependência das paixões mais densas, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que, à medida que se vai suavizando, pensando nas cores mais de vibração mais alta, você tem os espíritos que vão se tornando cada vez mais desapegados da matéria, onde a prevalência é do espírito. Tá? A gente sempre fala, aqui na Terra, eu estou refletindo sobre a relação. Eu estou indo embora, gente. Estou falando, estou conversando aqui com vocês. Qualquer questão, todos ainda têm que sofrer provas. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. A Keila está trazendo essa questão. Mas sim, não lembro. Então vamos entrar na classificação dos espíritos, aí a gente vai entender melhor sobre exatamente o que eu estou dizendo. Tcharam! Espíritos imperfeitos. Vamos refletir sobre os espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados. Características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, aquilo que eu já estava adiantando, porque eu tinha lido antes. Malandragem pura. Propensão para o mal. Ignorância. E aí não é propensão para o mal, é não saber exatamente quais são as consequências que o mal pode provocar. Ignorância sobre a nossa formação espiritual, ignorância sobre como as coisas se desenrolam, ignorância sobre o conceito de liberdade, né? Que liberdade não é fazer o que se quer, nem tudo que passa pela cabeça, mas liberdade é aquilo que vai te fazer cada vez menos dependente de coisas, de ciclos, de emoções escravizadores. Beleza. Então, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, me identifico totalmente. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. E aí a gente conversou um pouquinho sobre leviandade na nossa gira de desenvolvimento, né? Leviano é aquele que não pensa sobre a consequência daquilo que faz, que não leva em consideração o retorno. E aí reforça a irreflexão, a malícia, mais malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, o bem é uma condição do espírito que começou que está no processo de evolução. O bem é necessariamente uma condição que emerge daquele que está no caminho. Então, pensando na escala de cores, não vai ter sempre vermelho, né? A gente não vai fazer o bem o tempo todo, porque ainda não
não chegou lá, mas a partir de um determinado momento a gente já começa a entender que o bem é uma condição para ser buscada. E aí, mesmo os espíritos que às vezes estão muito decaídos, demonstram necessidades, demonstram atitudes na direção do bem, né? O amor que se tem por pai, por mãe, pelos amigos, o sentimento de fraternidade, qualquer que ele seja, qualquer tipo de associação já é um caminho para o bem, né? Então não existe o mal só, nem o bem só. A luz sempre projeta sombra quando a gente tem densidade na matéria. O assunto que eu ia lembrar, que fugiu para mim, é o seguinte: a gente vai falar muito de espírito e de matéria, né? Em algum nível de compreensão, talvez matéria e espírito sejam a mesma coisa. Em níveis de densidade diferentes, em arranjos diferentes. Talvez não exista uma separação entre o corpo e a mente, mas o corpo é limitado dentro de uma vibração, dentro de uma realidade física. O espírito já consegue alcançar realidades superiores, por isso ele continua. Tranquilo até aí? Não tem ninguém comigo? Estou sozinho? Vamos lá. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são poucas elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Somos nós, né, gente? Espíritos imperfeitos, a inteligência nem sempre a serviço do bem geral, da fraternidade, a inteligência nem sempre a serviço da evolução. Por isso a gente faz muitas escolhas erradas. Mas é importante eu acho que está trazendo isso o tempo todo, porque à medida que a gente sabe que, em sendo espíritos imperfeitos, essa é uma condição, não usar a inteligência para produzir o bem, a gente começa a colocar em questão a nossa capacidade intelectual, né? A capacidade que a gente tem de decidir na direção do bem, a capacidade que a gente tem de se manter com clareza sobre as coisas e tendo a certeza de que as nossas ações são as ações mais acertadas para trazer felicidade e paz. Sendo espíritos imperfeitos. É, isso mesmo. Não. Maravilha. Vamos continuar falando sobre os espíritos imperfeitos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. É claro, se a gente não consegue enxergar a profundidade da vida espiritual, já que a gente está encerrado, né, no corpo, e aí para aqueles espíritos que mesmo que desencarnaram, não conseguiram um grau de evolução suficiente para ultrapassar determinadas portas, o mundo é aquilo que a gente acredita que é. A mente vai fazer surgir uma realidade e essa realidade vai se manter mesmo fora do corpo, mesmo desincorporado, ou mesmo no sonho quando a gente vai lá à noite.
Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Quer dizer, eu não entendi muito isso, mas eu acho que ele está falando dos espíritos que dão serviço nas casas espirituais, que se comunicam, é claro, né? Então, ele está dizendo que mesmo os espíritos imperfeitos, que têm suas limitações sobre o mundo espiritual, conseguem confirmar algumas verdades ensinadas. Embora mais tarde ele vai dizer que isso não configura sabedoria, mas uma repetição como um papagaio que vai dar o serviço do qual ele não entende direito. Por isso a última frase, né, na linguagem que eles usam, se lhes revela o caráter. À medida que a gente vai lendo o Livro dos Espíritos, fica um exercício para a gente de tentar refletir sobre os espíritos que dão serviço na Umbanda. Quais são as inclinações que esses espíritos têm, a linguagem que eles usam, e aí eu queria que vocês já começassem a pensar de maneira a entender que, por exemplo, numa falange de guardiões, existe uma cultura que revela, né, a natureza desse espírito. É uma cultura que identifica, né, como uma vestimenta. A linguagem vai caracterizar esse espírito. Muitas vezes essa linguagem pode ser usada justamente para que a gente acredite que são eles o que são. Mas ela às vezes bruta, rústica, não pode traduzir sentimentos rústicos, brutos, egoístas, malfazejos. Na essência do que se diz é que a gente precisa ler que espíritos são esses. Não necessariamente, aí eu acho que nesse caso eu não concordo com essa apresentação, mas a gente está falando de uma era vitoriana, né? O espírito está falando dentro de uma cultura muito rígida, e talvez não tivessem acesso nem a esse tipo de falange. Mas não é porque se fala de uma maneira pouco rebuscada que a linguagem, que a comunicação denota inferioridade. No caso da Umbanda, a gente precisa prestar atenção na mensagem. A Rita fez uma pergunta. Keila também. A pergunta da Keila foi: pode ser que sejam os espíritos que estão ainda no processo de reencarnações, não? Já que eles têm ainda essa confusão entre o que é corpóreo e é espírito. Sim, mas existem espíritos que estão renascendo, reencarnando, que já têm um alto grau de desenvolvimento e de desapego. E um domínio sobre as questões, maior sobre a questão do espírito. A Rita perguntou: então, através da linguagem é possível identificá-los? É possível identificá-los, mas é a mensagem e não a forma. Sempre, né, gente? A mensagem é sempre mais significativa que a forma. E essa confusão é muito importante para a gente na Umbanda, porque a gente vai discutir o tempo todo a forma. A gente vai ter que estar atento sempre entre a forma e a mensagem. Porque se o rito é muito bonito, mas ele faz a gente ficar escravo, a gente precisa saber se não é preciso mudar. É uma conversa que a gente já teve em outros momentos. Mas se o rito é simples, mas os sentimentos, os pensamentos e as emoções que ele traz são sublimes e reveladoras,
isso interessa para a gente. Então, ficar se gastando na forma, talvez não seja, talvez não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Tocou a campainha, é só uma confirmação. Adorei. A Keila de novo, eu entendo que os espíritos que dão serviço estariam ainda em transição, não deixando de reencarnar, mas precisando ainda voltar para prestar os serviços. Não reencarnar é uma condição de extrema evolução, pelo que eu entendi até agora, dos espíritos e das leituras. Então, todos nós, até mesmo os espíritos elevados, muitos deles precisam reencarnar. E tem um fenômeno na espiritualidade que chama segunda morte, que é quando não se precisa mais encarnar. São Francisco de Assis morreu a segunda vez, né? É um espírito que chegou a um estado de evolução que não precisa mais reencarnar, assim como tantos outros, né? É que Francisco de Assis talvez estivesse mais pertinho da gente. Quem sabe Dr. Bezerra de Menezes, Kardec e tantos outros, né? Ok. Vamos seguir. Tá boa a conversa, não tá? Beleza, também acho. Então, todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento, quer dizer, revela um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Sim, inclusive nós mesmos. Que somos espíritos, né, da terceira ordem. Salvo aqueles que enganam. Eu estou brincando, tá, gente? Cada um se encontra aí no seu estado de evolução. Eu estou falando de mim só. Então, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Todo mau pensamento não vem de um espírito, né? Quer dizer, se a gente considerar que nós somos espíritos, vem também. Vem dos espíritos. Inclusive, os nossos próprios maus pensamentos vêm desse espírito que somos nós. Mas isso não significa que todo mau pensamento vem de fora. E aí é um perigo essa expressão. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. É outro momento delicado. Se a gente fala de uma escala de cores, existem espíritos imperfeitos que não necessariamente veem a felicidade do outro como tormento. Mas muitos espíritos veem a felicidade como uma falsidade. Como as pessoas às vezes não entendem, não conseguem alcançar, ou tiveram momentos na vida em que se distanciaram muito da felicidade, e dentro de todo o conjunto de forças que rege a natureza da pessoa fica tão distante essa bênção, ele acha que isso é condição para todos os outros. Então, se alguém está feliz, alguém é bom, às vezes é uma mentira. E aí eu entendo, porque eu já passei por isso. Eu acho, sim, e posso confirmar isso em mim, que às vezes a gente desconsidera coisas que a gente não consegue, situações espirituais que a gente não consegue atingir. Talvez a gente não encare como verdade. O nível de desapego e de amor que um espírito evoluído pode chegar, para a gente às vezes parece balela. Pergunta da Débora. Espíritos mais evoluídos precisam de muitas alegorias para prestar o auxílio espiritual? O que pensar das entidades
que não fazem questão de tantos apetrechos. Então, eu vou de novo naquela questão da forma e da intenção, da mensagem. Se o espírito usa um monte de apetrechos e convence para o bem, para a felicidade, para desfazer os nós e a infelicidade dos outros, sejam bem-vindos os apetrechos. Saravá Umbanda. Mas, se não usa apetrecho nenhum, mas não consegue demover as pessoas, não consegue atingir a questão, talvez fosse melhor ter apetrecho, que pelo menos convencia as pessoas pelos badulaques, pela fantasia. Mas então, por que a gente evita usar apetrechos? Para que os médiuns não fantasiem que aquilo é um mecanismo de ligação com sua entidade, com seu guia. É para que os médiuns possam ter mecanismos de incorporação sem precisar de muletas, cabos, parafusos, chaves. Mas uma coisa não determina a outra. A presença dos badulaques não informa sobre a natureza evolutiva. Aliás, talvez tenhamos assim espíritos muito lindos de cocar por aí. Então, continuando aqui, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. E é exatamente eu acho que a capacidade de transcender o sofrimento que denota a condição de superioridade. Transcender ao sofrimento, entender a natureza dele e, de boa vontade, aceitá-lo, é que denota, né, é um pré-requisito de uma alma evoluída. E a gente está falando dos espíritos em estado de sofrimento, né? Os espíritos de terceira ordem. Ok, passemos, pois, ainda mais. Keila, espíritos elevados parecem que também têm muita empatia para dialogar com a galera nesse plano aqui, às vezes precisar se utilizar de muita coisa material. Sim, mas isso é preciso ser, não é o caso meu, né, dos espíritos. Isso é usado com parcimônia, porque só pode ser usado pelo espírito que adquiriu a capacidade de avaliar e julgar dessa maneira, do que é mais útil, do que produz mais efeito. Mas não é o caso da gente. O Espiritismo fala da questão de não investigarmos muito as vidas passadas, né? Mas muitas vezes a gente vem que lembranças claras ou se depara com acontecimentos que nos trazem essas memórias. Sim, mas como se certificar de que uma visão astral, de que uma intuição ou de que um sonho são exatamente a revelação de uma vida passada? Eu tenho muita dificuldade de memória, então as coisas acontecem comigo num intervalo de uma semana. Eu já começo a misturar o que eu ouvi com as coisas que eu sonhei, com as coisas que eu pensei, e fico completamente incapaz de julgar a realidade passada. Agora, a gente está falando de uma semana. Imagina 200, 300 anos atrás. Então, talvez a gente não precise se deparar na memória ou nas imagens que parecem que vêm de um tempo antigo
para revelar exatamente, porque isso nunca vai ser próximo da realidade, vai estar sempre misturado com 1000 informações. Para que a gente vai gastar tempo, né? Podendo se confundir, é melhor facilitar. Tudo que a gente traz das outras vidas como questão, continuam como questões. A gente às vezes precisa de uma explicação de onde vem. Toquei de novo aqui o negócio. De onde vêm as nossas dificuldades, né? Os nossos nódulos internos. Se a gente quiser pensar que vem de outras vidas, também não vai fazer mal se a gente não se apegar a isso como a solução dos nódulos que estão lá. Tudo diz respeito ao nosso estado de evolução, a capacidade que a gente já adquiriu de lidar com as questões nossas e esse enfrentamento da vida. Então, se veio de outra vida, você está aqui agora, no meu caso não faz muita diferença, assim, não é um material que me atrai, embora eu entenda algumas coisas para mim aqui. Eu fico nessa viagem sozinho, né? De que talvez algumas dificuldades que eu tenho foram dificuldades que eu não venci em outras vidas. Beleza? Seguindo. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em outras vidas e pelo que ocasionam aos outros. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram ou ocasionam aos outros. Então, pronto, sofremos. Então, está falando de mim. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Eu já não acho isso. Estou quase curado da perna. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Ai, 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 ai. Deus é amor. Não entendo. Mas entendo essa frase vindo de um outro tempo, né? De uma outra realidade em que se precisava, ou em que se pensava dessa maneira. Mas eu não entendo o sofrimento e as perdas e as provas como uma atribuição de Deus. O cara sentadinho lá, eu vou mudar um pouco para vocês. O cara sentadinho lá, o velhinho, sentadinho lá no céu, um livrinho na mão. Ah lá, aquele safado lá. Ah lá. Tá falando mal da mulher. Ah lá, tá perturbando ela, não deixa ela livre. Persegue até os pensamentos. Espera aí que eu vou pensar numa prova para ele. Acho que não, né? Eu acho que ele tem mais o que fazer. Os senhores do karma? Também não. Acho que eles também têm mais o que fazer. Mas eu penso evolutivamente. As provas são consequências da nossa inadaptação. Eu gosto muito de pensar biologicamente, né? Não sei porquê. Se uma espécie animal, por exemplo, só se alimenta de um tipo de alimento, ele ali, dentro de todas as possibilidades, um passarinho lá que mora na ilha, como dizia Charles Darwin, comia só semente. E eu não sei se por natureza instintual ou por capricho, ele não comia qualquer outro tipo de semente. O sujeito era reativo e resolvia ficar com fome, porque ele não gostava das outras sementes. Ele, sei lá, passava fome. E o papai e a mamãe dele sempre iam buscar as sementes que ele queria. Agora imagina isso, uma espécie inteira de filhotes que resolvem só se alimentar de um tipo de semente. Beleza. Passar fome nesse caso é decorrência de um capricho. Nesse caso, tá, gente? Pelo amor de Deus.
quando o alimento acabar, essa espécie vai desaparecer. Vai entrar em extinção pelo capricho. As provas que a gente vive na vida são desarmonias entre a nossa capacidade interna e aquilo que a natureza oferece. Às vezes a natureza oferece uma coisa e a gente quer outra. Às vezes a nossa natureza interna só pode realizar uma coisa e a gente quer realizar duas outras coisas. Às vezes a natureza nos impõe determinados tipos de ações e a gente resolve fazer nada disso porque a gente é teimoso e vai dormir. E aí surgem penas, desarmonias, consertos de rota, né? Surgem necessidades novas de adaptação que vão gerar sofrimento e gasto de energia. A Tita disse, por isso que ela come de tudo. Deixa eu ver mais aqui. Era só isso mesmo. Vamos voltar? A que horas nós estamos? Ih, rapaz, vamos acelerar aqui. Tará! Porque é muito legal, vamos continuar rapidinho, só mais um pouquinho. Tá, espíritos imperfeitos, continuamos nos espíritos impuros. Eu aqui, pensem em mim quando pensar nos espíritos imperfeitos, impuros. Então, ele vai dividir os espíritos imperfeitos em 10 classes. Porque ele está tentando passear naquela questão das tonalidades. Lembra? E aí ele fez a divisão. Então a 10ª classe dos espíritos imperfeitos, espíritos impuros, são os espíritos inclinados ao mal. Inclinados porque o mal parece que fornece o que eles precisam. Aquilo que eles fazem, né, o mal, é o objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Esses, numa casa espírita, a gente precisa reconhecer rápido, porque são esses que fazem e derrubam uma pessoa. Mas aí a gente vai lembrar de todos os nossos conceitos de segurança mediúnica, né? Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Eu acho que o objetivo não é exatamente fazer as pessoas caírem, mas dominar. Ter poder, porque isso acontece com a gente aqui, né? Encarnado. Eu me vejo muitas vezes nessas situações. A gente às vezes quer controlar as coisas. E controlar as coisas, às vezes, é controlar as pessoas. E a gente se vale das ferramentas que a gente tem. Um espírito desencarnado e com inclinação ao mal, ou seja, com uma ética e uma moral duvidosa, vão usar as suas ferramentas. Quem cai? Quem não tem uma ética e uma moral bem estruturada. Quem não tem uma personalidade forte o suficiente ou está atento o suficiente para pensar, não pensar levianamente, quer dizer, pensar onde as coisas vão dar. Uma pessoa que tem uma ética clara e decidida de que precisa evoluir e abandonar as posturas que não são decentes. Aí a gente vai falar da moral religiosa, mas ela não é ruim nesse momento, eu acho, né? Porque pode apontar mandamentos do que a gente não pode se permitir fazer. Então, na Umbanda, nas religiões de incorporação em que se trabalham com os espíritos desencarnados, esses espíritos dão muito poder aos médiuns.
porque eles fazem acontecer coisas físicas que comprovam, ou pelo menos querem passar a ideia do seu poder espiritual. Mas os seus pensamentos, as suas intenções e os seus desejos revelam o que são, a natureza que eles têm. O médium precisa... A mediunidade é uma faca de dois gumes, né? Pensando aqui no meu pai Xangô, um machado que corta para os dois lados, porque ao mesmo tempo que ela te dá poder de compreender as coisas, te dá também o poder de se enganar de que você tem poder. Então, quando a gente se liga a um espírito que quer te mostrar que pode e vai te dar muitas maneiras de você compreender que ele pode fazer coisas, como de repente arrumar um empreguinho ali, fazer o amor voltar em 3 dias, e derrubar uma pessoa e desaparecer com aquele cobrador, talvez você passe a confiar tanto nele que ele vai te levando para onde você quiser. Se você não estiver muito atento de que a sua vontade não deve ser primazia. O bem vem antes das nossas necessidades. Difícil, né? Mas é. Só assim a gente tem segurança mediúnica. E vamos nós. Continuamos nos espíritos impuros. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Eu fico pensando, aqui nos espíritos que a gente conhece, fico pensando no seu Zé, né? Que às vezes usa uma linguagem bem grosseira para falar de coisas que a gente sabe que acontecem e quer chamar atenção para isso. Mas nunca percebi nele nenhum tipo de inclinação para fazer o mal ou perpetuar o mal. E isso me dá segurança de trabalhar com esse espírito por isso. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores e se tentam iludir, falando com a sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem, se o médium estiver atento. Se não, ele trabalha com eguns, né, como a gente diz, que é um espírito impuro, achando que está trabalhando com guia. Tadã, tô aqui. Aí eu. Décima classe ainda. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, quer dizer, os enxergavam como divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maugênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões, vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, que é a insubmissão, né? Aqui essa expressão vem da insubmissão o vassalo que não se submete à vontade do senhor feudal. A hipocrisia, a cupidez, que é a ambição desvairada e descontrolada, e a avareza sórdida. Não é o capeta, somos nós, né? Em maior ou menor grau. E o fato que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo menos essas características, quer dizer, elas não são tão mandatárias das nossas experiências. Mas se a gente pensar em sensualidade, crueldade, insubmissão, hipocrisia, a ambição e a avareza, eu me reconheço. Tô doido para poder abandonar isso tudo, né? Deixar cada vez mais longe de mim, porque quando eu reconheço
essas dificuldades, essas deficiências em mim, isso me traz um peso muito grande pelo projeto de vida que eu fiz, né? De querer melhorar, de caminhar sempre. E me vejo ainda arrastando as correntes da minha natureza imperfeita. Por isso digo, imperfeito. Fazem o mal por prazer. Eu acho que não por prazer, mas muitas vezes por medo, muitas vezes por ignorância, mas alguns fazem por prazer. E aí está falando daquela mudança na tonalidade que não se percebe. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas, porque não acreditam em honestidade, porque não conseguem ver isso em si. E aí a gente volta a uma questão, principalmente na desobsessão, né? E isso é importante para a gente entender quando a gente está a serviço dos espíritos que vem em sofrimento profundo, né, para a casa espiritual. Quando a gente entende que o mal, ele nasce naturalmente, né, ele é uma consequência natural dos descaminhos, a gente trata os espíritos com um pouco mais de dignidade, a gente não fica pensando que são demônios, que são flagelos, que vêm para desbancar todo mundo, como muitas vezes na cura a gente viu espíritos se comunicando, dizendo que vieram para derrubar o trabalho espiritual. Na verdade, eles acreditam que isso não é possível e querem provar isso, mas é pura ignorância, né? E quando você se liga, entende que essas pessoas, aí a gente está falando de novo, empatia, né? Essa capacidade da empatia, de compreender o que vai em cada um, sem precisar jogar fora aquilo que ele traz, os sofrimentos que ele traz e a agressividade, né? A hostilidade que a gente carrega por ignorância, quando a gente não precisa se desfazer disso, é muito mais confortável. Aliás, como vocês brincam muito, se tornar um pai de santo, né, traz para a gente muito essa capacidade de empatia, porque a gente precisa agir e ajudar pessoas que são tão diversas, são tão diferentes da gente, mas sendo o zelador de uma casa, você precisa acolher todo mundo e, como diz a minha avó, a minha mãe, né, que é a avó de vocês, amar, né, amar todo mundo, amar de verdade. É um sentimento muito libertador. Muito libertador. E por isso que eu fico, às vezes, não fico nem triste quando eu vejo na casa espiritual essas picuinhas, as pessoas que não conseguem perdoar a desarmonia de um, o descaminho do outro, a dificuldade, às vezes, que um está carregando, né? Sendo social ou pessoal, quando muitas vezes a gente aponta os dedos e segrega e separa e não quer se aproximar daquelas pessoas que a gente reconhece que tem dificuldades, às vezes, de convívio, a gente não encontrou esse lugar de amor que é libertador. E a gente não vai conseguir fazer esse trabalho de serviço à espiritualidade decentemente quando a gente não fizer isso aqui entre nós, né? Então, bem-vindos àqueles que sofrem, aqueles que precisam de misericórdia, de ombros, aqueles que estão cheios de raiva, porque a gente vai ajudá-los e vai nos ajudar a crescer. Que lindo! Continuando, já estamos chegando lá. Aí vamos para a 9ª classe. Caramba, a primeira foi muito longa, né? Espíritos levianos. Leviandade, aquela história de não pensar nas consequências. Ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Uau! A gente vê isso muito no Magira.
na manifestação, às vezes nas primeiras manifestações, né? Metem-se em tudo e tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem espíritos vulgarmente tratados de doentes, trágicos, gnomos, diabretes. Tinha uma imagem aqui. Porque é muito interessante a gente pensar que alguns espíritos, forças da natureza, seres elementais, eles respondem aos espíritos superiores. Porque os espíritos superiores atingiram um estado de conhecimento de si e uma tal segurança espiritual que o poder pessoal deles consegue se espalhar e consegue capturar. Então a imagem desses magos sempre manipulando os seres da natureza e eles fazendo, né, trabalhando com luzes e fazendo kamehameha, como dizem meus filhos, né? É uma representação desse poder, né? Desse poder espiritual. Por isso, esse é o sentido da gente ter domínio sobre nós. À medida que a gente evolui, e é por isso que a gente quer evoluir, você não só traz a quietude para você, como também você começa a ser mais senhor da realidade em torno de você. Seu espírito se expande tanto que é capaz dele transformar a realidade em volta dele. E aí, construir situações em que ele pode se proteger, realizar suas intenções, se valer de espíritos menos evoluídos que vão lhes ajudar, né, os espíritos superiores, a realizarem aquilo que ele se propõe e as suas intenções. Então, à medida que a gente evolui, a gente chega num estado de domínio na matéria e da energia, e isso numa gradação, nem sempre consciente, mas a sua intenção passa a extrapolar de você. E aí você consegue realizar coisas. E aí, Keila, lembra daquela história do segredo, né? Tá legal. Espíritos levianos, em suas comunicações com o homem, a linguagem de que servem é miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Aproveitam-se das esquisitices humanas, né, e dos ridículos humanos. Então, isso tem a ver com mistificação, com gente, com todo o perdão da expressão, do esoterismo, porque do esoterismo da forma, o esoterismo que se apega aos ritos e não à essência. Tá? Existem muitos caminhos esotéricos bacanas, mas aqueles em que a forma não acompanha a intenção, ou pode comprovar a intenção e o funcionamento e a utilidade, podem ser veículos de obsessões e comprometimento espiritual. Ai, meu Deus, que medo que eu tive de falar isso.
Então, ó, um dos medos que eu tenho quando a gente começa a ler isso é pensar que na casa espiritual você está sujeito a muitas forças controversas, você está sujeito a muitas classes de espíritos que podem te induzir ao erro. Mas é verdade. Mas não só na casa espiritual, como na vida, né? Eu peguei esse quadrinho Zen que eu achei muito legal, que fala dessa brincadeira de que a gente está sempre tendo que equacionar essas muitas pessoas que nós somos. O quadrinho é legal, né? Zuikan era o mestre Zen, e ele costumava falar consigo mesmo, Zuikan! E ele mesmo respondia sim. Ele vivia sozinho no seu templo. E Zuikan chamava ele e em seguida respondia sim. Claro que ele sabia quem era, mas às vezes ele se perdia de si. E sempre que isso acontecia, chamava: sim, Zuikan! Entendeu? Tá. A gente, seja de maneira terapêutica ou de maneira verdadeira, todas essas pessoas que habitam em nós precisam ser reconhecidas. A gente só reconhece aquilo que vai em nós quando a gente pode olhar nos olhos do que nós somos. Me veio à cabeça o mito da Medusa, que eu também coloquei como uma imagem, né? Aquela que tem muitas serpentes na cabeça, serpentes venenosas. E quando você olha ela nos olhos, você se torna pedra. Quando a gente não encara nos olhos aquilo que está em nós, que a gente não reconhece, talvez o nosso coração se endureça, né? E aí a pedra, a densidade maior que a gente tem no plano, né? No plano material. Então, esse exercício de saber quem nós somos, reconhecer essas vozes internas e escolher dentro dessa natureza aquela que é a natureza mais equilibrada e a mais importante, define um trabalho, com pouco entendimento que eu tenho disso, um trabalho terapêutico. E essa é a proposta da Umbanda. Se a gente vai identificar os espíritos e lidar com eles, a gente precisa reconhecê-los fora e dentro de nós. Que é isso? Tá bom? Então, aqui, vamos lá. Ah, voltou. Olha aí. Meu diretor de corte. Escala espírita, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Eita, é nós, de novo. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. A gente sempre acha que sabe, né? Que é o bambambam da parada, então não vejo separação. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. E aí, de novo, forma e conteúdo. Se a gente encontra o conteúdo, a gente percebe o que aquela forma esconde. E não é enganada por ela. Inclusive, em nós. E muita gente, né, rebusca na linguagem, mas sabe pouco, porque demonstra em atos que sabe pouco. Espíritos imperfeitos, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal.
pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, que no que concerne a moral, quer no que toque a inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Muitos dos espíritos que comparecem na cura, né, são espíritos que às vezes estão precisando de um empurrãozinho para subir o degrau. Não tem muita questão, né, gente? Mas espíritos neutros é muito interessante. Será que existe alguma coisa que é neutra? Isso já é uma posição, né? No momento que eu faço mal, eu sou mal. No momento que eu faço bem, eu sou bem. Eu sou do bem. Um ato mal anula um ato bondoso. Um ato bondoso anula o mal. Essa é uma condição de neutralidade. Então a imagem, fugiu. Essa imagem é que eu queria mostrar, de um mago manipulando energias e tendo a seu serviço os espíritos da natureza. Esse é o objetivo da evolução. Porque está aqui na sexta classe os espíritos batedores e perturbadores. Olha lá. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta das outras, pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. A gente conversou um pouquinho sobre, na gira de desenvolvimento, sobre esses fenômenos físicos, né? Muitas vezes esses espíritos são utilizados, são arregimentados para provocar essas questões. Eles têm uma ligação, eles têm uma intimidade com os elementos da natureza. E eles podem ser utilizados para realizar coisas. Então pensem em vocês quantas coisas podem ser feitas da interação entre os espíritos com a matéria e as possibilidades de uso dessas energias. Voltei. Ok? Já estamos terminando, eu acho. Espíritos batedores e perturbadores, esse eu falei um pouquinho sobre eles. Então eles estão muito em ligação com os elementais. Aquele menino Sarraceni fala muito sobre os espíritos cristalinos, né? E tem histórias em que ele encontra os Exus da matéria, os Exus na rocha, encravados nas rochas, nos ambientes físicos, na água. Eu não tenho muito desejo de perpetuar de discutir isso, porque é uma matéria delicada, né? Acho que pode dar margem para a gente ficar fixado numa coisa que a gente não vai manipular quando a gente estiver bem evoluído. Ok, vamos adiantar aqui. Eu estava falando isso, sobre eles serem utilizados por outros espíritos. E aí, bons espíritos, que coisa boa! Um dia a gente vai entrar nessa porta, nesse portal, nesse portão. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, quer dizer, desapegados da matéria, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem,
os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, eu botei essa imagem, gente, da roda da fortuna, né? Porque para mim me parece o objetivo da evolução. Porque a gente pode muitas vezes pensar em para que ser bom, né? E aí o bem, ele te dá essa possibilidade, né? De estar mais inteiro e estar mais distanciado do sofrimento. Então tem um propósito na evolução que não é o de domínio, mas é o de domínio de si. E é muito angustiante você pensar na roda da fortuna e ver o estado que estão os outros, né, quando a roda começa a cair. Na verdade, esse que está em cima vai cair de novo. E vai estar de novo na condição de enforcado e depois no entusiasmo daquelas ocorrências em que a gente vai se sentindo entusiasmado, que a vida vai melhorando. E o ciclo continua e a gente está sempre voltando às mesmas situações. A evolução faz a gente se distanciar dessa, né, se aproximar cada vez mais do centro da roda ali. E aí vai ficar mais rápido esse retorno, mas a gente também vai entendendo melhor todos esses desesperos, pensando nessas imagens, né, caindo, quando a coisa está caindo, essas sensações que a gente tem quando as coisas não acontecem como a gente quer, ou quando a gente é pego por um infortúnio, ou depois quando as coisas vão começando a melhorar, né? O entusiasmo que dá na gente para depois começar tudo outra vez. Ter domínio sobre si, eu acho que vai diminuindo, porque vai trazendo consciência sobre esses estados de espírito. A Rita tocou aqui, perguntou, falou uma coisa que perguntou. Não, falou. O bom espírito necessariamente precisa estar num nível mais evoluído? O bom espírito é aquele em que o espírito predomina sobre a matéria. O desejo de fazer o bem é uma fome maior do que as fomes da matéria, os desejos. Então o bom espírito é aquele que tudo que ele faz é pensando no bem. A gente ainda está quase sempre, né, pensando no bem. Quase todos. Todo mundo aqui. Mas, vez em quando, escorrega da gente aquilo que a gente ainda é. Né? Quando a gente não se priva de fazer o mal, talvez até porque a gente esteja se julgando certo em algumas situações, a gente ainda não chegou nessa qualidade de bom espírito. Mas a gente está evoluindo nas faixas. Precisamos continuar. Mas isso é importante para que a gente também não deixe de desejar, né, continuar. Porque eu acho que ainda falta tanto para a gente. Se a gente pensar nos outros, nas outras qualidades de ser humano que existem por aí, a gente às vezes se sente bem, né? Mas eu não sei exatamente no estado evolutivo que as pessoas estão. Mas existem males que eu já não faço mais. Isso me deixa muito feliz. Mas existem males que eu ainda faço. E isso precisa exercitar, manter a minha musculatura de me corrigir espiritualmente ativa. E a minha memória, para que eu lembre que no dia a dia, naquele momento, né, em que o mal pode escapulir de mim, se eu puder refrear esse impulso e não fazer nada, já é o começo de um domínio que vai resultar, né, numa evolução, se for repetida muitas vezes.
Vamos embora? Então, os bons espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Ai, que coisa linda. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem um tormento dos espíritos imperfeitos. As nossas más paixões. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Passar por provas significa continuar evoluindo a ponto de não produzir inadequações ou inadaptações. Né? Lindo. Chegar ao ponto de não precisar nem se manifestar no centro, porque trabalha emitindo fluidos sem ninguém saber, para que esses fluidos que possam ser usados pelos espíritos que trabalham nas giras. Tem sempre o que evoluir. Então a gente tem uma cúpula espiritual na casa que age sobre nós. Espíritos bons que se elevaram, espíritos ainda impuros que estão querendo se elevar. Esses espíritos, aqui todo mundo vê, eu estava fazendo um movimento, ninguém via nada. Esses espíritos guias têm guias astrais ainda, pessoas que que organizam o seu trabalho, que coordenam o seu trabalho. E esses têm aqueles que inspiram o seu trabalho, que coordenam, né, o trabalho de coordenação. Esses espíritos que ainda estão no plano astral têm espíritos superiores, de onde as emanações vêm. Espíritos que já estão no nível mental. E esses têm os que são superiores. Então a escala evolutiva, a escada de anjos de Jacó é imensa. E a gente está num degrauzinho. Não é o primeiro. A gente já está em degraus bem significativos. A gente já devota a nossa vida ao trabalho espiritual. A gente já entendeu, no meio de toda a perturbação, que a gente precisa se doar, que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa se melhorar. Então, estamos sendo chamados para ampliar essa nossa posição. E ela não é uma posição hierárquica, no sentido de ser melhor ou pior. Melhor ou pior para nós, principalmente. Bom, esse desenho era para falar da faixa. Desde o início eu estou falando disso, né? Bons espíritos. Como espíritos, suscitam bons pensamentos. Desviam os homens da senda do mal. Protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Duvidoso, né? Mas vamos lá. Quantas vezes a gente consegue só dar bons conselhos? Então, os espíritos estão sempre preocupados em produzir bons pensamentos, a não fazer conluio, a não murmurar junto com outros espíritos sofrimento, desgraça e desventura. Eles não perpetuam aquelas conversas de ponto de ônibus, né? A vida está uma droga, o Brasil está caindo. Eles só estão preocupados em trazer e elevar o nosso nível vibratório. E eles protegem aqueles que estão no caminho. Mas o merecimento, nesse caso, é o se colocar na condição de ser assistido. Porque muitas vezes a gente não se coloca na condição de ser assistido. Quando encarnados, esses espíritos são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes.
Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Imagina a qualidade de uma pessoa que não é movido pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, que não experimenta ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme em momento nenhum e faz o bem pelo bem. Ó, tá lá na escala de cores, chegando no ultravioleta. E eu tô aqui depois do vermelho. Não dá para ver. Poxa, então, eu tô bem pra lá ainda. Não, olha, a gente nunca sabe. E aí tem uma segunda escala, uma segunda ordem desses espíritos, que são os bons espíritos. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bom gênio, gênios protetores e espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido levados à categoria de divindades benfazejas, né? Aqueles deuses menores de várias religiões, de várias mitologias. E eles são divididos em 4 grupos principais. Os espíritos benévolos, a bondade é a qualidade dominante, prestam serviço ao homem e protegem, mas são limitados em conhecimento. Eles progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E aí podemos falar dos nossos pretos velhos, né? Muitos vão dizer que não estão nesse nível de desenvolvimento, mas eu estou dizendo. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. A gente está falando de um espírito evoluído a ponto de ser senhor de si, o suficiente para só gerar o bem, mas que ainda não consegue compreender as realidades superiores. Se a gente for pensando no nível de complexidade do mundo, do universo, né? Tanto para as coisas menores, pensando no que é visível, na pele da gente, no nosso organismo. Se a gente for pensando nas coisas menores que constituem o nosso corpo, às vezes o nosso nível de abstração não é capaz de entender a menor parte do que a gente é formado, né? Que além dos elétrons, tem as partículas subatômicas, subeletrônicas. E se a gente for pensar para cima também, para além do universo observável, do céu, para além do que os nossos telescópios conseguem atingir, existe um lugar que a gente não consegue nem imaginar o que seja. Então existem níveis de realidades que a gente não consegue atingir e os espíritos evoluídos também não conseguem. Mas existem classes de espíritos que conseguem. Espíritos superiores, esses sim reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. E aí permitido eu diria que é capaz. Né? Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé. Procuram de boa fé a verdade, cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Que pena que eu não vou ouvi-los. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. E aí, meu povo, olha aí, de novo, mais uma vantagem em evoluir. Quando a gente evolui, a gente entra num nível de sintonia no qual a gente tem acesso, ou vai ter, né? Eu estou falando de intuições, porque não atingi esse nível. Mas a gente vai ter acesso a espíritos
de um nível de evolução tal que podem resolver muitos dos nossos conflitos e responder a muitas das nossas perguntas. Daniele, oi, você tá aí, que beleza. Ana Cláudia, saravá, minha irmã. Então, como estamos sendo chamados e atendendo ao chamado, prestando a caridade para si e para o outro com amor, já não dá para sairmos um pouquinho da imperfeição? Você está advogando em causa própria. Acho que nós estamos num movimento, é isso que eu estava dizendo. Mas somos imperfeitos porque somos ainda influenciados e somos tomados pela nossa natureza imperfeita, por essas características que definem os espíritos imperfeitos. Mas nós estamos lá, não estamos tanto escuros, mas também não chegamos a ser claros. Na verdade, eu estou falando de mim, tá, Ana Cláudia? Pode ser que você seja um espírito iluminado que está trabalhando aqui com nós, com a casa espiritual, com nós, porque a gente não tem como precisar a evolução a não ser pelas ações, né? E o que eu vi de você até hoje foi sempre nobre. Mas no meu caso, é só essa classificação mesmo. Tá? É vero. Então, afastam-se daquelas pessoas que fogem à prática do bem. Então, vamos lá, para a gente ter o acesso a esses espíritos superiores, né? Quando por exceção encarnam na Terra, por exceção, porque aí a gente já está falando de espíritos que estão se aproximando da segunda morte, só encarnam para cumprir uma missão de progresso e oferecer para a gente o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. São os avatares, né? Que só vêm à Terra para dar um tapinha na nossa evolução, empurrar o nosso carrinho para a gente caminhar um pouquinho mais. Buda, Cristo, Gandhi, e aí cada um na sua escala evolutiva, mas avatares, né? Na Índia tem relato de muitos avatares, né? Radha, Krishna, muitos Budas, né? Vários tipos de Buda. Bom, a característica geral desses bons espíritos, nenhuma influência da matéria, e aí a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. São não os patrões, né? Mas as estrelas, as luzes que chegam no nosso planeta. E ainda tem a primeira classe, que é uma classe única, os espíritos que a compõem, percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição do que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos a necessidades nem às vicissitudes da vida material. Isso é o Espírito da Verdade que está trazendo, mas é alguma coisa que para a gente é difícil de entender. Para mim é difícil de entender, mas é uma volta total à luz, né? Uma reintegração. A gota que volta ao lago. Temos muito caminho para seguir, né, meu povo? Bom, aqui eu não sei, mas eu acho que tem espíritos repetidos, ou slides. Ah, não. Só para terminar. Não, 115, volta. Mais um pouquinho, que eu dei uma adiantada, né? E aí eu vou para essa.
Você voltou, adiantou muito. Desculpa, pessoal. Aqui. Você pulou também ainda. É mais pra trás. Você tá no 115. Opa, é a hora. Tem mais 115. Volta lá. Mais. Acho que ainda. Agora. Bom, essa pergunta 114, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Bom, são os espíritos que se melhoram, evidentemente. Aí ele ainda pergunta, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí a resposta é de que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que foi assinada. Então, está lá uma estação ferroviária, Deus sentado, e aí ele dá a missãozinha para cada um entra no trem e vai, cada um para o seu destino. Uns voltam rápido, outros demoram mais. Então, é essa imagem que eu acho infantil no mau sentido, né? Eu gosto muito da questão pensar evolutivamente, que o espírito está nesse caminhar e vai reagindo às dificuldades e vai ganhando domínio sobre si até chegar ao ponto de ser um espírito superior. O prazo da evolução é... Tchau! Kirai Noê, boa noite! Bons sonhos! Que os anjinhos de guarda levem vocês para caminhar, brincar, tomar banho de cachoeira e aprender um monte de coisa. Bom, voltando aqui, então as provas, né, no sentido dessa superação das dificuldades, né? Não tem uma coisa, um momento. Eu não gosto de pensar nessa coisa do momento. Então, aqui pronto foi. Essa resposta está aqui. Há espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Mas existem relatos, eu não entendo ainda, de personalidades almas que não conseguindo evoluir são desfeitas pelo fogo no mundo astral. Eu não consigo entender a relação entre se desfazer uma personalidade de alma que não consegue mais evoluir com essa resposta. E para mim fica uma dúvida que a gente vai um dia responder, quando a gente chegar lá em cima, nesse nível de evolução. Então, de acordo com a resposta do Espírito da Verdade, a gente vai sempre, demorando ou não, a gente vai conseguir chegar lá. Mas nos relatos dos livros de André Luiz, existe a queima, a dissolução de algumas personalidades almas que não têm mais condição de continuar. Talvez eles voltem para o lago sem essa experiência. Vai saber. Então, muito lá, terminando. Eu queria mais me concentrar nessa resposta. Podem os espíritos degenerar? Eles podem voltar atrás? Se a gente errar muito, a gente volta no nosso nível de evolução? E a resposta do Espírito da Verdade é importante para a gente. Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece,
pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, se a gente cai, é porque não estava de pé. Bom saber isso, né? E aí a gente se desculpa, porque se a gente não conseguiu ainda é porque a gente não tinha condições. Então vamos desculpar esses meninos que ainda e meninas que não conseguiram e vamos continuar levantando, né? Sacudindo, levantando a poeira, levantando e seguindo em frente. Bom, é isso, meu povo. A gente continua no próximo encontro. Agora, o Livro dos Espíritos vai tratar da influência nos espíritos. De onde vem a influência nas escolhas do espírito? E aí é muito bom a gente retomar isso depois. Quem puder ler, né? Essa resposta, só para a gente finalizar. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Linda a resposta, né? A roda da fortuna fica enorme. O tempo, imagina uma roda muito grande, como a Terra, por exemplo, né? A Terra gira numa velocidade impressionante, 500 e tantos quilômetros por hora. E a gente está aqui na Terra girando essa velocidade, mas não percebe a velocidade, porque o planeta é gigantesco. Então, quanto menos evoluído a gente se mantém, maior fica a nossa roda da fortuna. Ah, nossa, Ana Cláudia, que pergunta! Na escala espírita, em qual ordem estariam os orixás? Para lá de Bagdá. Espíritos superiores. A última classe, de onde as luzes vêm. E na filosofia hindu existem a imagem de deuses chamados deuses que estão para além dos deuses, deuses que dão origem aos universos. Então nós temos orixás, no nosso entendimento de orixá, fala desde os espíritos superiores a espíritos que deram origem ao cosmos. Então, estamos tentando nos alinhar com os espíritos superiores. Ok, meu povo? E aí, alguma pergunta? Porque eu acho que o tempo foi bom, né? Eu estou moído aqui. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Mais alguma pergunta que a gente pode comentar? Então, muito bem. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver. Tem um delay de 30 segundos. Ah, tem um delay. O famoso delay. Então, nosso próximo encontro a gente continua daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, esse bate-encontro. Se vocês quiserem adiantar as perguntas. Pode ser que o próximo dia, daqui a 15 dias, é feriado. Feriado de quê? Corpus Christi. Corpus Christi, feriado. Temos que decidir se estaremos juntos ou não. Vamos ver, vamos. A gente vai avisar para todo mundo. Tá bom? Tem pergunta já. Não, tá todo mundo só. Keila. Extrapolou nada, foi ótimo. Obrigado pela participação. Bom, gente, uma linda noite para vocês. Lembrem-se de deitar na caminha e pedir para que a noite seja produtiva, para que os guias, mentores e protetores possam instruí-los, para que a gente possa responder às dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Que Deus nos ilumine
que a gente seja merecedor do pão, da água, da terra e do sol que chega nessa terra. Axé para todos vocês, meus irmãos. Axé. Saravá Umbanda! Carol, beijo! Valeu, Adriana! Na próxima vez a gente vai pôr fundo musical. Tá melhorando aos poucos. O Jorge tá arrebentando, o cara é bom. Salve, Dani! Aí na cachoeira tem internet, Dani? Saravá, Tita. Dá um tchau, Jorge. Dá um tchau. Valeu, galera. Aê. Aê! Valeu pela força aí. Continua aí. Vai melhorar, hein? Cacau tá aqui, escondidinha. Vem cá, vai lá dar um oi. Tá dormindo. Em terra. Vamos arregimentar, galera, pra gente estar junto sempre. Tá, fecha com tchau e... Aí, Jorge, arrumou trabalho. Vai trabalho? Cadê que tá falando? Keila lá. Ela precisa de consultoria pro live de amanhã. Ô, vamos conversar. Tamo junto aí, cadê? Aí. É só Ô, chamar. Flávia, você tava aí? Que bom. Beijo, Carol. Que bom que você tava aí. Quiser fazer pergunta, outro dia, né? Hoje não. Hoje a gente vai dormir. Beijos. Valeu, pessoal. Aí, pão mudo aí.